E aí, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa segunda-feira, uma ótima semana pra gente, ó. Torcedor do Galo, pode tirar o seu eu acredito de dentro do guarda-roupa, porque o Galo tá sim na briga, é realidade. Presta atenção, o Atlético tá apenas 3 pontos do líder Palmeiras. Ontem, vitória imponente no último jogo na Arena MRV no ano. Quando se acredita que é possível voltar, ainda mais forte. Escutei de muita gente que eu não ia voltar como era antes. Bando de babaca que fala coisa na internet. Que num ano difícil fora de campo, a redenção pode vir com gols. Então brilha, Zaratio! E que dá pra vencer um dos candidatos ao título do Brasileirão. E que vitória, hein? 3-0. No acreditar do Atlético de Luiz Felipe Scolari, o Grêmio de Renato Gaúcho foi ao nocaute. O Grêmio tá o boxeador que tomou no queixo e tonteou. O Atlético volta a sonhar com a taça. Se nos der alguma chance, quem sabe, né? Antes da bola rolar, o torcedor atleticano que esgotou os ingressos já ensaiava o clima que levaria para as arquibancadas da arena. Você ainda acredita? Com certeza, tem que acreditar até o final, ó. Porque a gente é atleticano, né? Atleticano não desiste nunca. E um embate era esperado com ansiedade. Meu embate, né? Luizito Soares contra Hulk. Eu acho que é o mais aguardado do campeonato. Mas antes de vê-los jogar, um problema com a tela do VAR foi comunicado pela arbitragem e resolvido minutos depois do início da partida. Não demorou muito para os goleadores deixarem suas credenciais. Primeiro, o Uruguai. O Soares pegando de primeira. Depois, Hulk quase abriu o placar. O Hulk não bate forte, o Grando consegue tirar. O jogo seguiu equilibrado, com mais grandes chances para cada lado, e não só de Luizito e Hulk. O chute forte do Reinaldo parou na defesaça do Everson, e Edenilson, a aposta do Felipão para a partida, acertou a trave. O poste salvou o Grêmio dessa vez. Mas foi com o capitão Guilherme Arana que a vitória do Atlético começou a ser construída. Um golaço. Golaço, golaço, golaço! Ele chega batendo, bate firme com o peito do pé, sem tempo de reação pro goleiro. Um dos gols mais difíceis e mais bonitos do campeonato. Belo gol que virou desabafo. Eu não vejo provar nada pra ninguém. E você logo vai entender o porquê. Antes, é preciso falar das alterações de Renato Gaúcho que quase fizeram o Grêmio empatar no comecinho do segundo tempo. O primeiro lance de perigo no segundo tempo foi do Grêmio. E no chute do Ferreira, Everson fez outra grande defesa. Everson espalma! Em pouco tempo o Atlético respondeu. Igor Gomes roubou a bola e com tranquilidade, sem pressa, praticamente cruzou o campo até encontrar Hulk. No passe perfeito, Zaratio ampliou o placar. O segundo! Zaratio, um biquinho na bola com a ponta da chuteira. Para matar o jogo, a combinação quase sempre infalível. De Paulinho para Hulk. O terceiro gol do Atlético. Dele! Hulk! É sempre assim! Ou o Hulk procura o Paulinho, ou o Paulinho procura o Hulk. A família do artilheiro do Galo na temporada enlouqueceu. Seu Gilvan foi uma atração à parte nas arquibancadas. É o pai do Hulk. Não era dia de Luizito Soares, que ainda teve outras duas boas chances. Uma parou na trave. Piscou, a bola chegou nele. O raciocínio dele é muito rápido dentro da área. Era dia do Atlético vencer e entrar no G4. Algo impensável para o time que começou o retorno na 10ª colocação, 20 pontos atrás do até então líder Botafogo. O Atlético é candidato ao título brasileiro. Mudou bastante a personalidade do time, mudou bastante a forma de jogar dos jogadores, mudou bastante a compreensão da ideia que nós tínhamos de equipe. Também foi dia de um ídolo fundamental na construção dessa vitória imponente, desabafar. Escutei de muita gente que eu não ia voltar como era antes. Eu nunca liguei pra isso, eu sempre trabalhei muito. O
desabafo é de quem, depois de 9 meses longe dos gramados, mostrou que pode sim voltar a jogar em alto nível. Guilherme Arana foi o destaque na vitória do Atlético para cima do Grêmio no último jogo do ano na Casa Nova do Galo. E após o fim da partida, o lateral esquerdo se uniu ao coro do torcedor. Eu acredito também. Como vocês falam aqui, vamos mineiramente devagar. Eu não sou mineiro, mas estou aprendendo. Do jeitinho mineiro, o gaúcho Felipão recuperou a confiança do torcedor. O time, tantas vezes desacreditado em 2023, hoje tem motivos para acreditar. E você achou que a gente ia esquecer da homenagem pra ele? Givanildo Vieira de Souza. Tá tudo bem, seu Celso Coelho. Quer dizer, Sérgio Coelho. Essas letrinhas miúdas, de vez em quando derruba a gente, né? Se Givanildo tiver muito complicado, Desculpa aí, Rua. tem um nome mais fácil. Homenageado antes do jogo com uma placa pelos 170 jogos com a camisa do Galo. Cara, é gratidão. Clube que ele mais vezes atuou na carreira. Quando visto essa camisa aqui, costumo dizer que me transformo pra dar o meu melhor. E também pelos 400 gols como jogador profissional. Hulk! Com direito a essa máscara aí. Mas tira ela, mamãe, que o menino quer ver o gol. Tira, mãe. Gol! Então pode atualizar a máscara aí, meu povo. 401 gols na carreira. Com o gol do Hulk, tá deixando o atleticano sonhar. Mas calma, meu senhor, que ainda tem 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Segura firme. Calma que daqui a pouco a gente mostra os gols e explica como é que tá essa briga alucinante pelo título. Na outra ponta... A despedida do ano na Arena MRV não poderia ser mais positiva para o Atlético. Em duelo direto pelas primeiras posições contra o Grêmio, o alvinegro conquistou vitória incontestável, dominante, 3-0. Felipão escolheu Edenilson e Igor Gomes para a equipe titular, com Rubens e Alan Franco ficando no banco de reservas. O tricolor de Renato Gaúcho teve também seus problemas, mas fato é que as melhores oportunidades do jogo inteiro foram do Atlético. Foram pelo menos 2 chances claras no primeiro tempo, antes de Guilherme Arana marcar em um chutaço, um golaço, aos 24 do primeiro tempo. Na etapa complementar, Zaratio fez 2-0 logo aos 4 minutos, com assistência perfeita do Hulk, e o super-herói atleticano marcou o terceiro, que já definiu a vitória aos 13 da etapa complementar, após a assistência de Paulinho. 39.337 torcedores marcaram presença na arena, gerando uma renda de R$1.842.142,50. O Atlético está a 3 pontos do líder Palmeiras. A luta pelas primeiras posições do campeonato está absolutamente em aberto. Galo focado, evidentemente, em estar entre os 4 primeiros, situação que o coloca na fase de grupos diretamente da próxima Libertadores, e é a situação de momento. Galo é o 4º colocado do Brasileirão, com todas as equipes tendo disputado 35 jogos. Já já, os demais jogos também, claro, a tabela, a classificação do Campeonato Brasileiro. Mas agora, Guilherme Arana, golaço. Comentou se o gol de ontem foi o mais bonito da carreira. Não, contra o Fortaleza, acho que foi um pouquinho mais bonito. Tem na seleção olímpica também, que foi bem bonito. Mas está entre os top 5 ali. Tem sempre... Arena MRV tem um gostinho diferente. Tem esse fato, né? No estádio novo, na nossa casa nova. Então será um gol que vai ficar marcado para mim e para o torcedor atleticano. Entrou na briga pelo título, muita gente não gosta de falar abertamente sobre isso, aquele foco G4. Podemos falar agora que o Atlético entra para brigar pelo título, o torcedor já puxou ali o eu acredito, que é o mantra da galera, né, Arana? Temos que sonhar, eu acho que matematicamente a gente tem chance, né? Jogo a jogo, passo a passo. O torcedor acredita, a gente também acredita. Zaratio, meio-campista do Galo, destacando a felicidade em voltar a jogar e marcar um gol com a camisa do Atlético. E feliz de voltar a convertir e poder ajudar o time, que é importante. Entra de vez na briga não só pela Libertadores, mas pelo título do Brasileiro também, né? Sim, a gente vai passo a passo. Primeiro, queríamos conseguir o objetivo de entrar no G4. Agora, mantendo a fé que
que esto es posible y podemos llegar a brigar por el título. O Botafogo empatou, Zarate. Bom resultado, né? Bom resultado para nós, pero a gente vai brigar até o último para poder conseguir o que queremos. Zarate, hoje o time do Atlético foi bem diferente do que a gente viu contra o Cruzeiro, contra o Curitiba naquelas derrotas. O que você viu diferente hoje para fazer essa grande partida? Hoje, lo importante foi que fizemos os gols, que várias partidas tuvimos oportunidade e não convertimos, e isso foi o importante para poder chegar na vitória. Este Zarate, o Felipão, técnico do Atlético, respondendo se concorda que foi a melhor partida do Galo sob o comando dele. Bem, a gente está trabalhando todo dia com esse pessoal, vai se adaptando, como eu já falei diversas vezes aqui, a forma e a característica de cada um. Uma das solicitações que fazemos é que haja aceitação, porque cada um tem uma característica e cada um tem que entender que o companheiro vai fazer algo que muitas vezes pode não ser o que ele espera. Tem que haver essa aceitação. Nós estamos trabalhando todo dia junto com o departamento e eles fazem um trabalho muito bom. Estamos conseguindo naturalmente aquilo que imaginávamos que é o objetivo principal, de chegarmos primeiramente entre os 6 colocados, e depois chegar entre os 4, estamos ali buscando uma classificação e vamos continuar assim até o final para ver se conseguimos os objetivos que a gente traçou. Mas não tem nada ganho, não tem nada diferente de tudo aquilo que a gente vem fazendo. Eu já disse muitas vezes, colocar um ou outro jogador diferente com alguma característica que possa fazer diferença naquele jogo, que é o que a gente pensa. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, estamos acertando um pouquinho mais que errando e por isso a melhora da nossa equipe. Este Felipão, técnico do Galo. Cláudio Rezende está chegando com mais do Galo após essa vitória contra o Grêmio. Daqui a pouquinho tem debate, Edu Panzi e Alexandre Simões. Vamos falar bastante sobre esse jogo entre Atlético e Grêmio e sobre a luta pelo título, hein? Que está completamente em aberto. Já demais jogos da rodada e opinião também. Cláudio Rezende, um abraço, Cláudio. Alô, Cirilo, abraço a você, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes nessa segunda-feira. Já começou a preparação do Atlético sem tempo para comemorar a vitória diante do Grêmio. Agora é mais uma final de campeonato para o Galo, hein? Quarta-feira, Maracanã, jogo às 7h30 da noite. Horário alterado pela CBF, antes 8 horas, meia hora mais cedo, às 7h30. E o Atlético que tem a sua programação para treino também na manhã de terça-feira e depois viagem à tarde, com chegada prevista para 7 horas da noite, amanhã, no aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro. O time vai ficar concentrado em hotel na Barra da Tijuca. O técnico Felipão, se quiser, pode repetir o time que iniciou o jogo contra o Grêmio. Ele não perdeu nenhum jogador, a lista de pendurados era até grande, mas todo mundo passou ileso. Hulk não será julgado, como a gente já destacava anteriormente, até o jogo contra o Flamengo, por isso está garantido para esta partida importantíssima para o Galo, para pretensões de título e também para o G4, né? Porque é um confronto direto, mais um, e o Flamengo, se o Atlético passar pelo Flamengo, se vencer o jogo, aí vira um dos principais candidatos ao título, faltando 2 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. No embalo do eu acredito, o Atlético chega forte para o duelo no Maracanã, Cirilo. Pois é, Cláudio Rezende, quarta-feira, aliás, horário alterado, o jogo estava previsto para as 8 da noite, agora às 7h30, Flamengo e Atlético no Maracanã, e você já se prepare, torcedor, grande cobertura da Itatiaia na próxima quarta-feira. Cláudio Rezende está de volta, fala, Cláudio. E os torcedores do Galo, Cirilo, que forem ao Maracanã na quarta-feira, vão pagar R$90 inteira, 45 meia entrada. Para essa partida, a torcida atleticana vai ficar no setor Sul B, que é onde fica mesmo nos jogos contra o Flamengo, ali à direita, né? Atrás do gol à direita
das cabines de rádio e televisão. Há uma expectativa aí de casa cheia, né, no Maracanã, e não diferente o setor para a torcida do Atlético. É bom destacar que no sábado tem Atlético e São Paulo no Mineirão, e aí também, né, vamos ter casa cheia nesta reta final. Torcedor do Galo comprando a ideia de busca pelo título, busca pelo G4, e para essa partida também vamos ter um bom público. O presidente Sérgio Coelho se mostra muito confiante na permanência do Rodrigo Caetano, mesmo com o assédio agora do Corinthians. Augusto Melo é o novo presidente, foi eleito no sábado e fez contato com o diretor executivo do Atlético, porém ele tem aí a sua permanência garantida pelos 4 R's, né, pela SAF do Atlético, e por conta disso a expectativa interna no Galo é de que nada vai mudar. Rodrigo Caetano permanece para o próximo ano, já pensando inclusive no planejamento, em reforços, em mudanças que serão pontuais neste elenco, Cirilo. Valeu, Cláudio Rezende. Vamos lá pro Rádio Esportes Debate. Palmeiras 63, Flamengo 63, Botafogo 62, Atlético 60, Grêmio e Bragantino 59. Este é o maior brasileiro de todos os tempos, Edu Panzi? Não dá pra dizer que seja o maior de todos os tempos, mas dá pra dizer que é o mais emocionante na sua reta final, né? Porque cada torcedor que teve seu time campeão vai falar que aquele foi o maior de todos os tempos. Evidentemente. Né? Sem dúvida nenhuma. Então, isso vai muito de opinião e é um gosto pessoal. Mas eu não tenho dúvida que é o mais emocionante, eu acho que de todos os tempos de pontos corridos. Muitos falavam daquele de 2009, né? Aquela arrancada do Flamengo, só que teve um monte de arrancada, né? Teve um monte de arrancada e uma derrocada, que é a do Botafogo. O time carioca botou fogo realmente no campeonato. A culpa é do Botafogo. Exatamente, botou fogo no campeonato no retorno, ele foi dando chance a todas as equipes. O Atlético, por exemplo, tem 18 pontos a mais que o Botafogo no retorno. É muito ponto a mais. O Botafogo chegou a abrir 20 do Galo no Campeonato Brasileiro, num geral. E lá na zona do rebaixamento, ô Cirilo, a briga é muito boa também. Porque você tem desde o São Paulo com chance remotíssima, mas ainda com chance de ser rebaixado. São Paulo é o 10º, até o 18º, que é o Goiás, com chance remotíssima de se salvar, mas com chance de se salvar. Então, é mais da metade da tabela, todo mundo brigando por algo grande na competição. Então, sem dúvida nenhuma, não vou ousar dizer que é o maior campeonato de todos os tempos, porque isso é pessoal, cada um tem o seu campeonato que vai lembrar para sempre. Mas emocionante, não tem como discutir. Ô Simões, eu considero ainda, tá? Uma das maiores balelas aqui no futebol brasileiro, quando diziam que o campeonato começava com 12 favoritos. Acho que isso nunca existiu. Mas eu nunca vi um campeonato com 6 equipes, faltando 3 rodadas, com chance clara de título, né? Todas as equipes têm chance clara de título. Evidentemente, a turma que fica um pouquinho para trás, no caso do Grêmio e do Bragantino, 1 ponto, faltando 3 rodadas, faz realmente uma grande diferença. Mas todos eles têm chance clara de ser campeão, Simões. E é interessante, né, o Cirilo, porque essa temporada de 2023, ela caminhava pra gente ter o ineditismo, isso em relação às últimas temporadas, de não título grande, né? De Palmeiras, Flamengo ou Atlético, né? Isso foi muito destacado, né? Porque a gente via a Copa do Brasil encaminhada pro São Paulo por tudo que representava pro São Paulo ganhar a Copa do Brasil. A Libertadores, o Fluminense e o Internacional como semifinalistas, o Palmeiras na semifinal vai caindo pro Boca, né? Então, e a Série A totalmente encaminhada pro Botafogo. Né? Independentemente da qualidade técnica que o time do Botafogo tenha, e ele não tem um time para estar na posição que ele está, né? O Botafogo não tem um time para estar no meio de Palmeiras, Flamengo, Atlético, Grêmio e Bragantino. Não tem, tá? Só que o que ele conseguiu fazer era realmente inimaginável que o Botafogo iria perder esse campeonato brasileiro pelo que ele precisava no retorno. E tá comprovado aqui do que ele precisava no retorno. Ele precisava de muito pouco no retorno para ser campeão, o Botafogo. Ele precisava do mínimo, ele tá fazendo abaixo do mínimo. Isso, ele precisava de muito pouco para ser campeão. E tá provado aqui, tá? Agora, essa coisa do melhor campeonato ou do mais emocionante são coisas diferentes, né? Porque se a gente pega os últimos campeões brasileiros, o Palmeiras do ano passado,
ou o Galo de 2021, Flamengo, ou o Flamengo de 19, Cruzeiro de 2003. Isso, de Cruzeiro de 14. São times, né, que são realmente, assim, que apresentavam um futebol muito bonito, gostoso de assistir. Isso, gostoso. Hoje, você pega um campeonato brasileiro, tá, que todo mundo fracassou. Todo mundo fracassou. Os que estão lá em cima brigando pela taça. Em determinado momento fracassou. Exatamente. E não tem ninguém com uma arrancada, com uma sequência que marcou, por exemplo, aquele 2009, né? Que o Flamengo chegou à última rodada brigando pelo título com o Internacional, mas o Flamengo veio de uma arrancada. Não tem. Né? O Flamengo vem, o Palmeiras tá arrancando, foi no Maracanã, tomou um 3-0 do Flamengo, né? O Atlético, por exemplo, faz um retorno muito bom, mas tropeçou nos times que estão lá atrás. Não, o Atlético no retorno, ele perdeu 2 pontos pro América, 3 pontos pro Coritiba, 5, 3 pontos pro Cruzeiro, 8. E quase que ele perde mais 2 pro Goiás. E 2 pro Corinthians. 3 pro Vasco, 2 pro Corinthians. Todo mundo tá brigando pra não cair. Então, e aqui? E ganhou de Palmeiras, Bragantino, Grêmio Botafogo. Fluminense, Botafogo. Ele ganhou do Palmeiras fora, ele ganhou do Bragantino fora, ele deu um chocolate no Grêmio, que 3-0 foi pouco, era pra ser um 6. O primeiro tempo Só falta ganhar do Flamengo, da turma que tá brigando pelo título. Sim. Que é o próximo jogo. Aí vai ficar marcado como o campeonato do Si. Porque todo mundo embaixo ou em cima tem... Não é um Si, não são vários pra falar durante a caminhada. Todo mundo tem o seu jogo ou os seus jogos a lamentar. A gente fala muito do Atlético aqui, porque é daqui de Belo Horizonte, é o nosso foco. Mas o Flamengo vai ter o jogo que vai lamentar, o Santos em Brasília. Você acha que o Flamengo não tá lamentando? O Palmeiras tem jogos a lamentar, o Botafogo tem 215 jogos a lamentar. Todo mundo tem jogo. O Bragantino, essa reta final do Bragantino, ele perdeu muito ponto. E aí, quando você vai lá embaixo, você tem. O Cruzeiro perdeu 5 pontos pro Coritiba. A mesma coisa. O Cruzeiro empatou com o Coritiba aqui e perdeu lá. Cara, perdeu 2 pro América. Perdeu pro Goiás aqui. O Cruzeiro, com Goiás e Coritiba em Belo Horizonte, se o Cruzeiro tivesse vencido os 2 jogos, seriam 5 pontos a mais. Ele teria 46 pontos, com 2 vitórias a mais. Ele estaria na 11ª colocação à frente do Internacional. O Cruzeiro não foi bem nos confrontos diretos. Com os times de baixo. Perdeu 2 pontos pro Vasco aqui. Mas eu acho que isso caracteriza até a questão da falta de qualidade. Quando você tem menos qualidade, é mais fácil você se armar para enfrentar um melhor do que o pior. Porque o melhor vai te dar espaço. Ele te dá espaço. Contra o pior, você vai ter que criar o espaço. E aí que complica. E nessa história de melhor, pior, sobre a luta pelo título, com 6 equipes, me chamou muita atenção ontem uma entrevista registrada pelo Thiago Reis no pós-jogo da Itatiaia com o presidente Sérgio Coelho do Atlético, candidato inclusive à reeleição. Ele disse sobre a sequência de comando técnico do Galo, o Alexandre Simões. No ano passado, um dos maiores erros da nossa gestão foi demitir o Turco com 70% de aproveitamento em 3º lugar no Brasileiro, Turco Mohamed. Será que vamos cometer o mesmo erro? Foi pressão de torcida de algumas pessoas da imprensa e acabamos cedendo. Considero um dos maiores erros da nossa gestão. Não vejo motivo de trocar treinador nesse momento na virada de ano. Filipão tem contrato, vamos respeitar o contrato, somos líderes do 2º turno, temos a melhor defesa do campeonato, são números expressivos. Isso disse Sérgio Coelho sobre Felipão. Esses números absurdos do retorno do Atlético credenciam, confirmam a continuidade do trabalho, Simões? Porque agora a fala é clara, né? Ô Cirilo, olha só, são 2 aspectos. O primeiro deles, tá? Futebol é acima de tudo resultado. Futebol é acima de tudo resultado. O que o torcedor quer é ganhar, o que o torcedor quer é o time dele brigando por títulos e de preferência conquistando títulos, tá? E a partir do momento que a gente trata o futebol como resultado, o Filipão tá entregando o que se esperava dele. Ele colocou o Atlético na briga pelo título brasileiro. E isso com um elenco que ele herdou e que, repito, não tem 3 peças fundamentais para o que o Filipão entende de futebol. O Atlético não tem um velocista de lado de campo, e os times do Filipão, os grandes times dele sempre tiveram. O Galo não tem um centroavante de brigar na área, o Allan Kardec... Aí é por questão médica, a gente não pode criticar, mas de toda forma o Atlético não tem um centroavante, embora tenha a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro, o Galo não tem o centroavante e o Galo não tem um cobrador de bola parada.
Porque o Hulk, ele bate falta muito bem, mas a bola parada do escanteio dá falta perto da área. Então o Filipão, sem as 3 peças fundamentais para um time dele funcionar, colocou o Galo para brigar pelo título brasileiro. Filipão falou várias vezes, Edu Panzi, sobre a adaptação do elenco e dele. Inclusive ontem na entrevista ao CNN Esportes SA, ele falou sobre isso mais uma vez. Agora tão claramente sendo dito pela diretoria do clube, a sequência do Filipão é o caminho, Edu Panzi? Cirilo, eu falei isso essa semana que passou, né, da troca que aconteceu no Atlético, troca entre Filipão e elenco, entre elenco e torcida e Filipão. Houve uma troca de conhecimento e de confiança também. Chega nesse momento com muita confiança de todas as partes. Por quê? Primeiro, o Filipão chega com uma ideia completamente diferente do Cudê, né? O Atlético vendia salada e comprou uma lasanha de bacon. O organismo custa se adaptar, né? Com essa troca, e demorou aí 9 jogos para o Atlético se adaptar. O Filipão, ele entrega ao elenco uma especialidade que é defender. Ninguém duvida da capacidade do Filipão e o elenco adquiriu confiança nele. O Filipão adquiriu a confiança do meio para frente na qualidade dos seus jogadores, deu mais liberdade. E nessa reta final, a torcida pegou a confiança no estilo do Filipão, passou a acreditar, porque os resultados, como disse o Simões, vieram. E aí, essa troca de confiança que tem dado certo. Boa! Rádio Esportes Debate. Vamos lá para o giro final dos nossos clubes. Atlético, Cláudio Rezende. Já fica o convite, atenção, hoje a mesa redonda do Galo no canal do YouTube às 8 da noite, mais cedo, 8 da noite comigo, com Henrique André e também Emerson Romano. Vamos falar muito, lógico, da vitória do Galo sobre o Grêmio e projetar essa reta final, as probabilidades do Atlético rumo ao título, ao G4. Vamos ouvir bastante o torcedor e, lógico, sempre prêmios para a Massa Atleticana. Quarta-feira, Galo e Flamengo, 7h30 da noite no Maracanã, Cirilo.